Comportamentos que devem ser desenvolvidos em pessoas com alta intensidade do fator influência. Se você é dispersivo ou age de maneira imprevista, então procure atentar mais aos detalhes. Se você é exibicionista, vaidoso ou se preocupa de maneira excessiva com sua imagem pessoal, então tente se concentrar mais em resultados do que na sua popularidade. Se você é expansivo, não deixe os outros falarem, então procure ouvir mais, tente falar menos, dê espaço para os outros também. Se você não escuta os outros, se preocupa apenas com o que irá dizer, então dê mais atenção aos que as outras pessoas estão dizendo, ouça mais. Se você é impulsivo, imediatista, então procure agir com mais reflexão, pensando inclusive nos próximos passos quando tiver de tomar uma decisão. Se você é desordenado, vai misturando o que precisa ser feito sem se preocupar muito com prioridades, então planeje suas metas e liste suas ações para ter maior controle e poder assim realizar mais. Se decide no calor da hora, expressa-se de modo apaixonado, então tente ter mais controle emocional dos seus atos. Se você se atrapalha e confunde prazos e prioridades, então seja mais cauteloso e organizado. Se você quer agradar a todos, mesmo quando isso é impossível, você precisa aprender a dizer não. Se você sempre tenta dar um passo maior que a perna, então assuma apenas os compromissos que poderá cumprir. Se você nem sempre cumpre o que promete, então dê mais atenção aos prazos e finalize o que se propõe a executar. Se você perde muito tempo com distrações, então foque mais na realização dos seus objetivos. O conceito na prática. Tomar consciência é importante, mas é preciso ir além e trazer para a realidade tanto a percepção quanto o aprendizado. Assim propomos. 1. Identifique em seu dia a dia pelo menos uma ou duas situações em que você se percebe como impulsivo, desordenado, querendo dar um passo maior que a perna. 2. Que ações ou medidas você poderia tomar para melhorar esse comportamento? Tente identificar de modo objetivo os obstáculos que o impedem de se aprimorar e as estratégias para superá-lo. 3. O que seria melhor em sua vida, no trabalho ou na família, se você pudesse mudar ou melhorar esses comportamentos? Medos. Como ocorre em todos os fatores, os medos e dificuldades estão quase sempre por trás dos excessos. De modo geral, são fantasmas que nos assombram, sobretudo quando nos paralisam ou nos fazem agir de modo excessivo, nem sempre é possível eliminá-los. E, num certo sentido, eles até têm um lado positivo quando nos impulsionam para a ação, mas é fundamental identificá-los para que possamos controlá-los e não sermos controlados por eles. Medos comuns encontrados no fator influência: rejeição, ficar sozinho, frustrar as expectativas dos outros, não ser reconhecido e valorizado como gostaria, não se sentir apoiado, perder o prazer em suas ações e rotina. Quando os impulsos de uma pessoa são gerados pelo medo da perda e não pelo desejo da conquista, os riscos de frustração e insatisfação são enormes no médio e longo prazos. Por isso, é importante saber o que nos move em todos os âmbitos da vida. Perfil nas organizações. E qual seria a melhor adequação do perfil influenciando as organizações? Existem muitas alternativas de funções para as pessoas com perfil influência.
Destacam-se aquelas em que há necessidade de interação e trabalho em equipe, ou que envolvam a apresentação de negócios, projetos e produtos, conquista de novos clientes, nicho de mercado e retomada de contatos com clientes antigos. Os influentes também têm bom desempenho em situações de exposição e criatividade, que envolvam, sobretudo, articulação social, prestígio, desenvolvimento de ideias originais, livre expressão de emoções e subjetividade e apresentação diversas, conceitos, propostas e anúncios. Outro aspecto muito positivo é que os influentes são naturalmente articuladores, por terem enorme capacidade de conexão e também por serem muito bons como mediadores. Suas atuações são essenciais na negociação de conflitos ou na motivação da equipe para trabalhar determinados focos de um projeto. O estilo de liderança do influente é o motivador. Principais características e pontos fortes. Costumam liderar de maneira mais descontraída, positiva e liberal, não se prendem a regras e padrões estabelecidos, buscam estabelecer conexões e desenvolver uma relação de influência positiva para os liderados. São mais voltados para as pessoas do que para as coisas e preferem alcançar seus objetivos através do diálogo e dos relacionamentos. Possuem extrema facilidade para motivar sua equipe com otimismo, entusiasmo e dinamismo, o que tende a melhorar o ritmo e aumentar a velocidade de seus liderados. Não apresentam dificuldades para delegar ações, principalmente aquelas que exijam mais concentração e atenção e detalhes. São considerados agregadores. Esse estilo é geralmente mais informal nos relacionamentos e deixam um ambiente mais dispositivo. Quase sempre extrovertidos, são ótimos argumentadores e possuem facilidade para convencer e influenciar seus colaboradores. Intuitivos em geral, são peritos em lidar com imprevistos e mudanças não planejadas e sempre consideram aspectos emocionais e sentimentais da equipe. Os influentes são naturalmente articuladores, por terem enorme capacidade de conexão e também por serem muito bons como mediadores. Suas atuações são essenciais na negociação de conflitos ou na motivação da equipe para trabalhar determinados focos de um projeto. Possíveis comportamentos a serem trabalhados. Por serem descontraídos, podem exagerar nas brincadeiras e também passar a imagem de líderes que falam muito e agem pouco. Tendem a não saber separar a hora de ser mais amigável, tratando de assuntos pessoais, quando deveriam ter uma postura mais séria para desenvolver assuntos relacionados ao trabalho ou aos negócios. Podem ter dificuldade para analisar informações e concluir relatórios necessários para o comportamento de indicadores e bom controle dos processos de uma gestão. Possuem tendência a perder a paciência com rotinas e situações que não são do seu interesse. Não são detalhistas quanto à observância dos processos e esse comportamento pode atrapalhar a ordem e o melhor desempenho da equipe. Pelo fato de darem maior atenção aos relacionamentos e atividades sociais, podem lhes faltar disciplina, organização, foco no planejamento e nas ações a serem executadas, apresentando dificuldades em serem mais específicos, o que pode também deixar seus colaboradores confusos sobre o que e como fazer. Perfis públicos. Pessoas conhecidas que demonstram ou demonstraram influência como característica predominante. O Silvio Santos, apresentador de televisão e um dos empresários brasileiros mais bem-sucedidos. O Barack Obama,
O político norte-americano foi o primeiro presidente afro-americano dos Estados Unidos. Danilo Gentili, comediante, ator e apresentador de televisão. O Neymar Júnior, um dos mais destacados jogadores de futebol do mundo, joga pelo Paris, na Saint-Germain, da França, e é atacante da seleção brasileira de futebol. Fátima Bernardes, jornalista e apresentadora de televisão. O Paulo Vieira, presidente da Febras, criador do Método CIS e o coaching integral sistêmico e um dos autores desse livro. Você certamente irá identificar nessas personalidades os traços aqui apresentados de perfil influência. Observe a atuação dessas figuras, suas expressões, jeito de se apresentar, de falar, às vezes de persuadir ou seduzir. É um ótimo exercício para você comparar e aprender como as pessoas se comportam de acordo com esse perfil. Descrição de uma personalidade influente. Papa Francisco. Uma pessoa que gosta de articular conexões com o próximo, independentemente da religião, crença ou estilo de vida. Esse é o Papa Francisco. Diferentemente dos seus antecessores, abriu mão de morar no Palácio Apostólico, onde teria um apartamento exclusivo em um dos andares, para viver na Casa Santa Marta e estar mais próximo dos pobres, bispos e cardeais. Inclusive, o Papa faz questão de fazer algumas de suas refeições na mesa comunitária para conversar com seus companheiros. Bastante persuasivo, o Papa Francisco é um influenciador nato e sabe a maneira certa de expor suas ideias, mas sempre tomando cuidado para não impor suas opiniões. Fator estabilidade. S. A estabilidade é o fator do equilíbrio, da empatia e da lealdade. Indica como uma pessoa lida com mudanças e estabelece seu próprio ritmo de vida. Pessoas que apresentam alta intensidade do fator S, de estabilidade, costumam ser boas ouvintes, são atenciosas e demonstram interesse genuíno pelos sentimentos dos outros. Os estáveis, como são chamados nesse fator, assim como os influentes, têm bastante propensão para os relacionamentos interpessoais, porém, com uma grande diferença em relação aos influentes. Para o indivíduo estável, é realmente importante o bem-estar do outro, mesmo que ele, a pessoa estável, fique em desvantagem ou em segundo plano. Nesse sentido, pessoas com esse fator demonstram muita disposição para servir. Abre aspas. Para efeitos de comparação, o perfil influente também tem essa característica de servir, mas nem sempre o interesse dele é apenas no bem-estar do outro. Fecha aspas. Os estáveis possuem também como característica marcante o ritmo constante, a capacidade de fazer trabalhos repetitivos sem se aborrecer, a preferência por prazos estendidos e por fazer as coisas de cada vez. Como ponto relevante, os identificados nesse perfil tendem a manter relacionamentos de longo prazo e a buscar empregos nos quais conseguem projetar suas carreiras ao longo de muitos anos. É um comportamento que requer certa maturidade emocional e talvez isso explique o fato de serem flexíveis em suas ideias e opiniões. Tanto quanto cautelosos e reflexivos antes de falar, pois sempre que possuem buscar o consenso acima de tudo, todo esse cuidado os leva a serem também ótimos planejadores, pois lidam bem com os processos, abre aspas, sobretudo os longos
com começo, meio e fim, fecha aspas. Além de possuírem constância, determinação e perseverança para seguir com o que foi planejado até a conclusão do projeto. Indivíduos estáveis valorizam muito a rotina e a previsibilidade. Para eles é fundamental saber como será o dia de amanhã. Assim, quanto mais influente nesse fator for o indivíduo, maior será o apego dele ao que é conhecido e constante. Por esse motivo, eles podem ser resistentes a mudanças. No entanto, se forem convencidos do propósito, dos benefícios, das etapas envolvidas e das consequências positivas das mudanças, não será difícil convencê-los. E se puderem ver essas propostas dentro de uma perspectiva bem planejada, trabalharão com afinco para que elas sejam implementadas até o fim. Características de essência do fator S. Valorizam o planejamento com orientação clara e responsabilidade bem definidas. São calmos e tranquilos, gostam de ambientes harmônicos e têm a capacidade para apaziguar conflitos. Serão resistentes a mudanças caso não tenham clareza do propósito e das etapas envolvidas. Têm preferência por trabalhar em grupo e decidir coletivamente. Como reconhecer um estável? Como ocorre em todos os perfis, é perfeitamente possível identificar traços do fator S em suas situações. Sempre lembrando que essas características definem tendências gerais e que podem estar mais ou menos expressas nas pessoas, dependendo do grau da intensidade desse fator. Assim como indicadores, podemos dizer que os estáveis demonstram mais interesse por pessoas do que por tarefas. Por serem cautelosos, costumam fazer uma abordagem direta e não precipitada. São possessivos, porém querem cuidar e responder quase que sozinhos pelos trabalhos que lhes são entregues. Perceptíveis, esse traço nas mais variadas situações. Isso talvez ocorra justamente porque essas pessoas apresentam grande estabilidade e são bastante previsíveis, aspectos que normalmente só são possíveis quando temos controle sobre a situação. Aqui uma observação importante. Indivíduos com forte predominância no fator S não demonstram facilmente suas emoções, são fechados, guardam para si suas percepções e não revelam facilmente o que pensam ou querem. Do ponto de vista estritamente comportamental, não espere velocidade na tomada da sua decisão de um estável. Novidades e mudanças não são seu forte. De modo geral, preferem convenções, produtos e serviços tradicionais, principalmente aquele cuja qualidade já está comprovada no tempo. Na verdade, não se pode exatamente dizer que esses indivíduos sejam contrários à mudança. O que ocorre é que, por serem bastante estáveis, às vezes conservadores, tendem a ver tudo através de um sistema planejado e previsível. Querem definições claras de meta e estratégia bem elaboradas para alcançá-las. A comunicação com o indivíduo com alta intensidade do fator S é outro aspecto muito positivo, mas precisa ser bem explorada. Em geral, os estáveis gostam de ver o quadro todo de um projeto. São, portanto, planejadores, veem os processos em suas várias etapas e de modo bastante tranquilo. Pressa realmente não é o forte desse perfil. Os fluxos são um ponto mais lentos. Em contrapartida, são bastante consistentes, justamente pelo cuidado e pesquisa na elaboração de todas as etapas. Esse mesmo jeito de agir e de comunicar é constante e tende a se repetir em inúmeras situações.
das mais informais às mais solenes. Não se surpreenda se encontrar uma pessoa com esse perfil organizando um churrasco com amigos com o mesmo nível de detalhes que faria para organizar o lançamento de um conjunto de apartamentos para vender. A intensidade em ambos os casos é a mesma. E detalhe, tudo com muita segurança e consistência. Se você se identificou com as características do perfil estável, reflita o quanto em sua vida você já colocou opiniões ou sentimentos que deveriam ter sido expostos.